Olá a todos, meu nome é Matheus Campelo e eu vou dar início à apresentação do Seminário 2, referente à disciplina Tecnologia de Matérias-Primas Sintéticas, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica de Medicamentos. O tema desse seminário é reação de Bucherer-Bergs, que consiste numa ferramenta fundamental na síntese de dantoínas. Essa apresentação ela está dividida na descrição da reação, bem como na sua perspectiva histórica, no seu mecanismo geral, nas variantes da reação, a utilidade sintética dessa reação, as suas limitações, bem como a descrição experimental, levando em consideração as condições que geralmente são utilizadas do ponto de vista laboratorial. Com relação à descrição da reação, a reação de Bucherer-Bergs ela ocorre principalmente em compostos carbonilados, tanto aldeídos como cetonas, que reagem com carbonato de amônio na presença do cianeto de potássio, levando à obtenção de dantoínas. Contudo, alguns anos atrás também foi observado que essa reação também ocorria com as cianohidrinas, quando reagiam com carbonato de amônio e levavam também à obtenção desses compostos. Cabe ressaltar que é importante fazer uma diferenciação entre a reação de Bucherer-Bergs com a reação de Bucherer, visto que esta reação de Bucherer geralmente é confundida com a reação de Bucherer-Bergs. Contudo, a reação de Bucherer, na verdade, consiste na obtenção de uma naftilamina a partir do naftol, a partir do uso do bisulfito de sódio na presença da amônia, e não é utilizada para a obtenção, portanto, das dantoínas. Com relação à perspectiva histórica, essa reação ela foi inicialmente, o método dela foi patenteado em 1929 por Bergs, e vale ressaltar que antes mesmo dessa metodologia ser patenteada, outros pesquisadores já utilizavam para a obtenção de dantoínas. Contudo, as condições experimentais utilizadas, como a faixa de temperatura, pressão, os reagentes empregados, ainda não seguiam um protocolo padronizado. Com base nisso, após o depósito dessa patente por Bergs, outros pesquisadores passaram a melhorar esse tipo de reação, como o próprio Bucherer, onde ele propôs o estabelecimento de uma faixa de temperatura, bem como conseguiu fazer essa reação empregando pressões mais baixas. Juntamente com Steiner, foi-se observado que era possível fazer essa reação com as cianohidrinas. Juntamente com Lieb, foi-se verificado que o álcool ou soluções hidroalcoólicas consistiam no solvente adequado para a reação. Após isso, foi-se verificado em 1934, na verdade foi-se proposto, tanto por Bucherer juntamente com Steiner, o mecanismo dessa reação, que até os dias atuais ainda segue os mesmos fundamentos. Apesar desta reação ter sido os seus fundamentos serem elucidados aí na década de 20, a década de 40, até os dias atuais ela ainda é utilizada na síntese de idantoínas, que apresentam potencial terapêutico, como pode-se citar a fenitoína, que é um anticonvulsivante, muito utilizado no tratamento das crises tônico-clônicas da epilepsia, bem como na síntese do dantroleno, que é um miorrelaxante, bem como na síntese de fármacos novos, que estão ainda sob estudos clínicos, como o próprio GLP-D0492, que é um modulador seletivo dos receptores androgênicos. Com relação ao mecanismo dessa reação, inicialmente tem-se a protonação da carbonila, seguida de uma reação de substituição nucleofílica bimolecular, ou seja, uma reação SN2, que se inicia frente ao ataque nucleofílico realizado pelo grupo amônio, seguido de uma reação de desidratação, levando à obtenção de uma imina. Após a formação dessa imina, tem-se uma reação de adição nucleofílica frente ao ataque nucleofílico realizado pelo cianeto, que leva à formação de uma cianoamina.
Após a formação desse intermediário tetraédrico, o grupamento amino passa a realizar um ataque nucleofílico frente ao dióxido de carbono, que leva à obtenção de um derivado ácido carbâmico. Após isso, o grupo hidroxila presente nesse grupo carbâmico passa a realizar um ataque nucleofílico intramolecular no grupamento nitrila, levando à formação desse intermediário, que sofre um rearranjo intramolecular, levando à formação de uma oxazolidinona. E, em seguida, esta oxazolidinona sofre um outro rearranjo intramolecular, levando à formação da hidantoína. Com relação aos variantes da reação de Bucheresberg, pode-se citar a síntese de ditilohidantoínas, onde, a partir da utilização de compostos carbonilados qualquer, como aldeídos e cetonas com diferentes grupos R1 e R2, na presença do cianeto de amônio e disulfeto de carbono, utilizando o metanol como solvente, tem-se a obtenção desses compostos, onde tem-se então a substituição de grupos carbonila, né, de C-O por grupos tiol. Enquanto que uma outra variante desta reação é a síntese de Urec, onde, na verdade, são utilizados aminoácidos ou derivados de aminoácidos que reagem com o cianato de potássio em meio ácido. Geralmente, soluções de ácido clorídrico concentrado são utilizados para a obtenção de hidantoínas. Um outro variante é justamente a síntese de Blitz, onde, na presença do benzil, né, juntamente com a ureia, utilizando uma base forte, como o hidróxido de potássio, né, na presença de uma solução hidroalcoólica, leva-se à obtenção de uma hidantoína mais específica. Nesse caso, a fenitoína, né, que é utilizado como agente anticonvulsivante. Com relação à utilidade sintética dessa reação, a reação de Bucheresberg é muito utilizada na química de carboidratos, visto que ela favorece a modificação do anel piranosídico, né, de açúcares, levando à obtenção de açúcares com diferentes grupos R. Enquanto que também é utilizado na síntese de precursores de aminoácidos ou derivados de aminoácido, onde a gente pode estar citando aqui a metionina, bem como na química medicinal, no que diz respeito a síntese de fármacos, mais especificamente a fenitoína, que já foi falado anteriormente. A fenitoína, né, é um fármaco da classe dos anticonvulsivantes que segue uma relação, né, estrutura e atividade, onde a presença desses grupos fenila, né, grupos alquila de grande volume em R1 e R2 favorece a sua utilização, principalmente no tratamento das crises tônico-clônicas da epilepsia. Além disso, cabe ressaltar que a fenitoína ele também vai apresentar como propriedade a sua capacidade de inibir a síntese da colagenase, favorecendo o aumento da deposição de colágeno, o que confere um efeito colateral a esse fármaco, que é a hiperplasia gengival, né? O que é gerada pelo aumento da deposição de colágeno na gengiva. Além disso, cabe ressaltar que esse fármaco é um indutor enzimático, portanto, é importante, né, que se tenha atenção em possíveis interações medicamentosas, devido, né, à sua capacidade de induzir as enzimas presentes no citocromo P450 e, dessa forma, aumentar a metabolização de outros xenobióticos que eventualmente estejam sendo utilizados pelo paciente. E esse fármaco geralmente não é um fármaco de primeira linha, ele é utilizado em associação com outros anticonvulsivantes, como, por exemplo, o valproato de sódio, a carbamazepina e os próprios benzodiazepínicos.
No que diz respeito à descrição experimental da reação, na literatura tem-se diferentes protocolos experimentais reportados, variando a temperatura, a pressão, bem como os solventes que são utilizados nesta reação e as proporções entre o carbonato de amônio e o cianeto de potássio ou outros sais que liberam amônio no meio ou então liberam cianeto. Com base nisso, eu escolhi 3 metodologias para estar apresentando neste seminário, onde a primeira, ela consiste na utilização de uma cetona, na concentração de 5 molar, que foi dissolvida em acetato de etila. Posteriormente, ela passou a reagir com a solução de carbonato de amônio na concentração de 2,88 molar e uma solução de cianeto de potássio na concentração de 1,24 molar, e a proporção entre carbonato de amônio e cianeto de potássio é de 3,5 para 1,5. Após isso, esse sistema ele foi fechado, foi mantido sob aquecimento a 120 graus Celsius numa pressão de 20 bar durante 32 minutos. E foi reportado por Monteiro e colaboradores. No protocolo experimental 2, tem-se, na verdade, uma cetona cíclica, onde ela foi submetida à reação de Bucheresberg a partir da utilização de 7 equivalentes de carbonato de amônio, com 2 equivalentes de cianeto de potássio e 1 equivalente de bisulfito de sódio, e após isso, esses reagentes foram dissolvidos em forma amida e o sistema foi aquecido a 50 graus Celsius durante diferentes tempos, que variaram de 15 horas a 3 dias. E cabe ressaltar que essa metodologia ela foi desenvolvida e proposta por Sargis e colaboradores em 1990, e até os dias atuais essa metodologia tem sido empregada para o preparo de hidantoínas a partir de aldeídos ou cetonas cíclicos. Por fim, eu trago a metodologia que é utilizada na síntese da fenitoína, onde inicialmente parte-se da benzofenona como composto carbonilado e pode-se seguir 2 rotas sintéticas, onde a primeira engloba a utilização do cianeto de sódio na presença do carbonato de amônio, onde esses reagentes são dissolvidos em etanol e esse sistema ele é aquecido a 110 graus Celsius durante um tempo de 48 horas, ou seja, 2 dias. Enquanto que um segundo procedimento experimental, ele já consiste na utilização do cianeto de potássio juntamente com carbonato de amônio, que são dissolvidos em propileno glicol ou acetamida a 110 graus Celsius durante 6 horas. E por mais que a rota sintética número 2 ela proponha a utilização de um menor tempo experimental, na verdade verifica-se um maior rendimento reacional, onde são observados rendimentos em torno aí de 91 a 96 graus Celsius, quando comparado com o procedimento número 1, que já apresenta um teor de hidantoína no final da reação em torno de 75%. Com base nisso, eu encerro esta apresentação e gostaria de agradecer a todos pela atenção e deixo aqui o meu contato para eventuais dúvidas ou críticas construtivas. Muito obrigado!